Olá, boa noite a todos vocês aqui ao vivo, que a gente já falou aqui no Premium, e quem estiver assistindo o link agora, hoje a gente vai fazer a nossa live de Números, capítulo 31, para honra e glória do Senhor Jesus, né? A gente está quase acabando Números, a gente já falou isso também. Hoje não vai ser muito grande, eu acho que não é muito longo, deixa eu ver. Ah, é um pouquinho. Mas vamos ver, porque hoje a gente vai falar de números, a gente vai falar muitas coisas que talvez não vai necessitar de muita pausa, tá? Mas a gente vai orar e pedir para o Espírito Santo, obviamente, pause a hora que ele tiver que pausar e quiser pausar também, né? Eu acho que tem um microfone aberto, não sei de quem é, mas não consigo abrir aqui também agora, senão vai coisar tudo aqui. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração, pedir a proteção de Deus. Senhor Jesus, obrigada de todo o meu coração e minha alma, porque o Senhor nos colocou unidos aqui de novo. Obrigada, porque quem estava aqui no Prêmio ouviu a explicação e que eu me atrasei um pouco, mas quem está no link já está vendo no horário que for conveniente para a pessoa. Mas obrigada porque o Senhor nos dá a vontade e a necessidade de alimentar nosso espírito. Obrigada, Senhor, porque o cansaço mental, o cansaço do nosso corpo, nada disso, Senhor, é mais importante e prevalece do que nosso momento de comunhão contigo, nosso momento de servir, nosso momento de ouvir a palavra. Então, obrigada pelo privilégio que a gente nunca leve isso como algo banal, que a gente nunca banalize, Senhor, ter acesso à sua Bíblia, ter acesso à sua palavra, que a gente nunca banalize o nosso sacrifício da nossa oração, que é o aroma agradável que chega a ti, que o Senhor dentro de nós, com o Espírito Santo, tem acesso. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada por tudo que o Senhor fez com tanto amor e por amor a todos nós. Obrigada pela sua misericórdia, que é sem fim. Obrigada pelo perdão, Senhor, que o Senhor nos libera todos os dias, mas para que a gente aprenda a perdoar o próximo e amar o próximo. Que o Senhor faça a gente ouvir as suas leis todas as vezes, Senhor, em que a gente abrir os olhos ou for dormir. Que o Senhor faça a gente dar graças à nossa saúde todas as vezes, Senhor, em que a gente acordar e que a gente for dormir. Que a gente dê graças ao nosso dia, pela proteção, por tudo aquilo que o Senhor provê para nós, meu Deus. Obrigada por ser o nosso provedor. Obrigada, Jesus, por não somente fazer esse grupo aqui como uma família, mas como nos fortalecer quando ajustes necessários são precisos e todas as pessoas que podem, né, fazem o seu esforço também para ajudar. Obrigada, porque o Senhor faz disso aqui um momento de alegria. Não é um momento de peso, não é um momento de reclamar, não é um momento da gente se desconectar de tudo no mundo e ter comunhão contigo. Que o Senhor nos dê uma boa live, que seu Espírito nesse momento nos use em todos os momentos e me use para que seja revelado tudo aquilo que é necessário para a gente no nosso dia a dia, meu Deus. Obrigada, que o Senhor coloque dentro do nosso coração cada vez mais aquilo que o Senhor nos ensina e menos do que nós aprendemos no mundo. Em nome de Jesus, agradeço, peço que o Senhor nos proteja, estejamos sempre invisíveis aos olhos do mal, sempre, Senhor, que sabemos que é bíblico, ele não pode nos tocar, mas que o Senhor nos proteja de tudo aquilo que ele faz nossos olhos verem, nossos ouvidos ouvirem, nosso coração sentir e os olhos enxergarem, ouvirem. Obrigado, obrigado, obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, agradeço e glorifico o seu nome e entrego essa live em tuas mãos. Vamos lá, capítulo 31 de Números. Israel conquista Midian. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então, essa é a última tarefa que Moisés vai fazer, Moisés vai fazer antes de se reunir aos seus antepassados. Essa é é a última tarefa que ele tem como líder de todos eles mesmo. Então, os midianitas, a gente viu o que aconteceu lá atrás agora, a gente viu a quantidade de influência que uma pessoa tem, muitas pessoas têm, né? Uma só também tem, mas muitas pessoas têm em um grupo específico. A gente viu o quanto de falta de temor, o quanto de falta de honra, de obediência os midianitas tiveram, e quanto eles envenenaram com os outros. E Deus, né, Deus fez o que, né, principalmente com Moisés, porque Moisés só não vai continuar, porque primeiro Deus escolheu acabar o ciclo dele ali, mas por um motivo específico, né, por um momento em que ele viu que Moisés foi corrompido pela pressão do povo, a raiva que o povo tinha, a sede que o povo tinha, né? A sede que eu digo explícita mesmo, de ter sede, que o povo estava com sede. É, Então, isso tudo está acontecendo como resposta do que foi feito, do que Moisés fez, né? E é aí que entra essa frase de Deus, que olha, você vai se vingar e depois você vai se reunir com seus antepassados.
Então Moisés disse ao povo: escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel, enviem 1.000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1.000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1.000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Isso é uma informação, não é algo que Deus mandou. Deus mandou se vingar dos midianitas, né? Isso inclui midianitas especificamente, ok? Mas eles não fizeram, eles mataram só os homens. Lembrando que, a gente vai chegar lá, peraí. Os 5 reis midianitas morreram na batalha. Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Ou Reba, não sei como é que falaria, mas acho que é Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Vocês lembram disso? Os israelitas capturaram no sentido de capturar, mantiveram presos, tá? Mulheres e crianças midianitas. E tomaram como despojo, tomaram para si, né? Não vou falar roubaram, mas pegaram para eles o gado, os rebanhos e toda a riqueza que os midianitas tinham. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles e fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. É isso que a gente vai falar agora. E ele perguntou: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? As mulheres, que não só para o lado ruim, obviamente, têm uma dominância na palavra de Deus sobre os homens, né? Muitas, você vê, Davi pecou por conta, né, Bathsheba e tudo mais, Adão e Eva, né? Primeiramente, Adão e Eva, no início de tudo, e muitos outros que a gente vai ver de mulheres, de personagens, né, femininos, a mãe de Jacó, por exemplo, que utilizaram da sua força, porque a mulher é muito forte, né? Utilizaram da sua força para o lado negativo. E Deus é justo. Não é que Deus é contra as mulheres, não é que Deus faz algo contra as mulheres. Deus é justo com qualquer gênero, seja feminino ou seja masculino. Então, as mulheres midianitas, elas se juntaram com outras classes, outros povos, e elas misturaram, fazendo com que eles tivessem filhos de outros povos, misturaram cultura. Balaão, vocês lembram? A gente acabou de falar, né, de Balaão, a gente leu Balaão, a história de Balaão, querendo principalmente a ruindade que existe em cima do povo de Israel, né, de tirar a bênção de Israel, de, né, amaldiçoar e tudo mais, se envolveram porque ouviram Balaão, foram até eles, até o povo, se misturaram, né, tiveram relações e procriaram filhos de outras raças, outros tipos de pessoas, de cultura, de deuses, de tudo. Então, Deus é um modo operandi que eu já expliquei para vocês 1000 vezes. Lá no começo, a primeira coisa que ele fez é ele arranca pela raiz tudo. Ele só não arrancou Adão e Eva pela raiz, quer dizer, ele arrancou tirando do jardim, né? Mas ele só não arrancou de fato da morte física porque necessitava da procriação e começar o povo novo. Quando chegou até Noé, ele fez de novo, tirou pela raiz e deixou o povo né, deixou o restante tudo mais. Então, o que acontece? Deus é o modo operandi. Ele vê um problema, ele corta pela raiz, né? E aqui não é diferente.
ele vê Moisés sendo corrompido pelo povo, ou pelo que o povo está pedindo, clamando, falando, gritando, ele vai e corta pela raiz. E isso a gente vai ver durante a Bíblia absolutamente inteira, né? Tirando, obviamente, e é verdade, nem tirando Jesus. Porque eu ia dizer que Jesus foi o único que não foi cortado pela raiz, mas não, Deus acabou de me lembrar aqui que é verdade, porque até mesmo Cristo era para foi para cortar pela raiz o nosso pecado. E o domínio que o pecado tem sobre nós. Então, tudo que Deus faz é arrancando pela raiz. Obrigada. Senhor. Então, a gente precisa entender que Deus aqui ele não está sendo mal com os midianitas, não está sendo mal com as mulheres midianitas, não está sendo perverso, ele está sendo justo e fazendo como ele faz para que ele possa proteger aqueles que são escolhidos para ter como é que falo? Um desenvolvimento de povo, desenvolvimento de cultura, desenvolvimento de fé, de crença e tudo mais, né? Obviamente, em cima dos israelitas especificamente. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Veja, ele não está falando menino com homem, ele está falando matem todos os meninos. E todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem, porque se você procria e você vai ensinar para aquela criança, para aquela pessoa que vai virar uma criança, que é uma criança vai virar um adulto, os tipos errados de cultura, ou deuses, ou de não fazer as ofertas a Deus, de não fazer o que Deus ensina, eles vão passar de geração em geração em geração, e hoje não teríamos, com toda certeza, a comunidade judaica, por exemplo, como nós temos, seguindo certamente aquilo. Se Deus só deixasse, abrisse de mão, vou escolher esse povo. Não quer me seguir, beleza, não quer me obedecer, beleza, não quer me honrar, beleza, mas vocês são os escolhidos, façam o que vocês quiserem. Não existiria um judeu ortodoxo, não existiria um judeu que, mesmo que não seja ortodoxo, mas que salva as leis, né, ou que não falasse hebraico. Eu não conheço nenhum judeu que não fale o hebraico, ou então farsi, que eu não sei em português como é que é, mas é outra língua, né, dos judeus que vieram do Irã ou de outros lugares, eu não conheço. Eu conheço todos aqueles que eu conheço, até criança, são desde sempre estudados, ensinados. Então, isso é de passar em geração em geração. E Deus ama geração de geração. Deus ama ter uma geração que vai atrás de geração, que vai atrás de geração. Ele fala de geração o tempo inteiro, ele fala antepassados o tempo inteiro. Então, óbvio que Deus, né, nos criou para procriar e para ser felizes, né? Acontece que, obviamente, o pecado domina alguns, e aí, por conta disso, é mais difícil. Então, o que ele fez aqui? Matem todos os meninos, né? Porque a partir deles eles procriariam com outras mulheres de outra, e aí estava levando o que? O sangue e a raça israelita para outros tipos de crença, e não é o que ele queria. Então, aquele que vai procriar, os meninos que vão virar homens e que vão casar e vão procriar, e as mulheres que vão engravidar dos outros povos, outras pessoas, que vão, obviamente, bagunçar o coreto inteiro. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no terceiro e no sétimo dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo, cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo, para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metais serão purificados com água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No sétimo dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. A água purifica, né? Você pode colocar aí também o entendimento do batismo, que purifica, ok? Então, tudo isso, Deus fala para eles lavarem as mãos e os pés, Jesus lava os pés, né, dos apóstolos, e aí Pedro é um dos que fala, não, o Senhor não pode lavar meu pé, o Senhor é, né, como é que Messias vai lavar meu pé? E Jesus fala, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo nos céus com meu Pai. Então ele fala, então lava, Senhor, minha cabeça, minhas mãos, lava tudo, porque é a purificação que é necessária para entrar em comunhão com Deus. Obviamente nós somos purificados pelo sangue de Cristo, nós somos purificados, né, graças a Deus, lavados pelo sangue dele, que foi muito. Então, nós somos vistos como puros para Deus, né? Apesar das nossas atitudes,
Deus, ele olha para nós com o olhar literalmente de Cristo. Ele olha para a gente, ele vê escolhidos, ele vê pessoas salvas, ele vê almas que o espírito dele habita. Então, é muito importante sempre a gente fazer essa purificação nossa, seja em oração, seja em batismo, seja tem gente que faz jejum, tem gente que faz promessa, enfim, Deus vê. Tudo que você fizer com intenção, porque Deus vê, a única coisa que o ser humano não tem acesso no coração é a nossa intenção. Só Deus tem. Então, toda intenção que você faz é você e Deus. Por isso que ele fala, não alarme, não fale para outros, não é você e Deus. Se a sua tem a parábola que ele fala. Se a intenção, que ele falou, né? Aqueles ali já ganharam a recompensa, daqueles que se mostravam demais. Que a recompensa deles era o quê? Ser vistos, mas eles estavam fazendo em nome de Deus, não era. Para Deus é só com Deus. Ninguém mais sabe, ninguém mais. Deus fala, lava o rosto. Se você estiver fazendo jejum, lava o seu rosto, se arrume lindamente, como se você estivesse indo, né, para um casamento, e que a pessoa olhe para você e nunca diga que você está fazendo um jejum, que você está passando por isso, passando por aquilo, que você está em comunhão com Deus, porque é entre você e Deus. Então, essa purificação e tudo mais é necessário. A gente vê isso, obviamente, toda hora. Peraí, aramaico, se não me engano em português. Obrigada, Vi. Aramaico, que é a língua que Cristo falou. A divisão dos despojos. Então, o Senhor também disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais, dividirão os despojos entre duas partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Então, vocês sabem, a gente já falou sobre isso aqui, Deus não, como eu disse, os sacerdotes, eles recebem a porção, né, que Deus lhes concedeu, porque eles não trabalham, não vão à guerra, eles só servem ao Senhor. A vida deles é servir ao Senhor, é guiar o povo, é servir ao Senhor no tabernáculo, né, nos pedidos e orações e tudo isso. Então, eles só fazem isso. Então, Deus está dando que a primeira parte, um de cada 500, de tanto pessoas quanto os jumentos, ovelhas, pessoa, gado, o que quer que seja, vai para os sacerdotes, porque o sacerdócio recebe primeiro. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Levitas são o tribo escolhida para o sacerdócio, porém, somente descendentes de Arão servem especificamente, mas continuam sendo da mesma tribo. Pois Moisés, o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo do restante de tudo que os soldados haviam tomado, os medianitas, totalizou imaginem a mistura, quando os israelitas vêm, misturam, os medianitas vêm, misturam, faz toda essa bagunça. Imagine a quantidade de pessoas, só pelo que a gente está vendo aqui. 675 mil ovelhas. Se Deus não parasse isso, imagina o que a gente falou ali em cima, né? Que não teria ninguém obediente a Deus hoje, né? Dos israelitas. 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha, e essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor. 36 mil cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor. E 16 mil virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas e Moisés separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. Separou da metade. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil virgens.
Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tá, e parece que eu acabei de ler isso aqui, não é? Porque Deus, ele separa tudo perfeitamente justo a todos os lados. Ele está explicando como foi dado, como foi entregue esses números. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés, o sacerdote Eleazar, aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram ouro para a tenda do encontro, como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Enfim, finalizamos hoje aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente volta no capítulo 32 e depois vai faltar mais 4. Depois de amanhã vai faltar só mais 4, a gente finaliza números, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui rapidinho e quem quiser falar mais alguma coisa, a gente fala aqui ainda no Premium, pós-Premium, e quem não, a live acaba aqui agora nesse momento, tá bom? Então deixa eu finalizar a gravação. Beijo, até amanhã.